Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa noite novamente. Eu acho que todos nós devemos agradecer, né? Porque é um momento que é nosso, é um momento único. Muitas vezes a gente está escutando uma palestra, escutando algum companheiro falar, e a gente pensa assim, meu marido podia estar aqui, né? Minha filha podia estar aqui, meu vizinho podia estar aqui escutando, isso é para o meu vizinho, né? Para minha sogra, para o meu sogro. Só que acontece que esse momento é nosso, né? Esse é um momento, diante de tanta correria das nossas vidas, é um momento que a gente vai tirar para a gente refletir a nossa vida. Então vamos aproveitar, porque de repente é o único momento que nós temos nessa correria toda de estar nos autoavaliando através dessas reflexões. O tema de hoje, gente, ele se encontra no capítulo 5, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai falar hoje sobre justiça. É um tema, assim, extremamente oportuno, né? Porque hoje, nunca se falou tanto a respeito que não está se tendo justiça nesse mundo, né? E isso a gente escuta de todas as pessoas. As pessoas falam que não há justiça, cadê a justiça de Deus? Várias pessoas, até assim, espíritas ou simpatizantes do espiritismo, a gente ouve falar assim, já essas pessoas têm o conhecimento que a gente não está aqui por acaso, como a gente veio, qual que é a base do espiritismo, né? Que é o processo reencarnatório, que nada acontece por acaso, que a reencarnação é uma nova oportunidade que nós temos, que o sofrimento não é castigo, que o sofrimento também é uma nova oportunidade de crescermos, mas algumas pessoas, mesmo diante do conhecimento do espiritismo, ou a simpatia pelo espiritismo, ainda a gente ouve falar, né? Elas estão cansadas, com uma fé abalada, então a gente ouve falar o seguinte, eu não escolhi essa vida para mim. De jeito nenhum que eu escolhi. Eu não escolhi esse sofrimento. Imagina se eu ia escolher sofrer desse jeito. Então, a gente tem escutado muito essas coisas, né? Então, hoje a gente veio aqui para refletir um pouco sobre isso. Então, para iniciar, nós vamos estar falando sobre... Vamos saber o que é injustiça. Se a gente fala tanto na injustiça, o que é injustiça, né? Então, a injustiça, ela é o desrespeito às regras estabelecidas pelas leis. E essas leis, elas que nos dão direitos e deveres iguais aos indivíduos. Então, quando há uma injustiça, há um desrespeito a essas leis. Então, agora a gente pode saber o que é justiça. Então, a justiça, gente, vai ser o respeito aos direitos de cada um. Certo? E quando a gente tem uma sociedade justa, todos têm a mesma oportunidade, inclusive distribuição de renda. Aí um monte de gente está aí pensando, né? A Patrícia é louca de estar falando isso, né? Então não tem justiça? Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aprender um pouco mais. Vamos lembrar que a gente tem a lei humana e a lei natural. A gente lembra, muitas vezes, só da lei humana. A lei humana, ela é feita por nós, né? Feita pelos homens. Essa lei, ela vai ser de acordo com os costumes, com as épocas, com a cultura daquele povo. Então, se ela é de acordo com a cultura, o que acontece? Ela é mutável. Ela é mutável, ela muda de tempo em tempo. Será que a lei que a gente tinha lá na década de 50, de 40, é a mesma que a gente tem hoje? Não é. Então, essa lei humana, ela vai mudar
de acordo com a época. E existe, gente, a lei natural. A lei natural, ela é colocada por Deus no coração de cada um de nós. Essa lei é a lei divina, a lei única, verdadeira. Se ela é colocada por Deus, ela é única e ela é imutável. Ela é e sempre foi a mesma. Em todas as regiões, em todos os locais, ela não modifica. Só que essas duas leis, elas nem sempre se compreendem. Então, a gente já começa a clarear um pouco na nossa cabeça, que às vezes a gente lembra muito da lei humana. Essas duas leis, nem sempre elas se comunicam. A lei natural, gente, ela indica ao homem o que deve ou não fazer. A lei divina, natural, divina ou de Deus, ela indica ao homem o que ele deve ou não fazer. E qual que é o intuito dessa lei natural? Qual que é o objetivo? A nossa felicidade. Ele tem como único objetivo a nossa felicidade. Então, a infelicidade, quando não se é feliz, ela só acontece porque o homem se afasta dessa lei natural. Então, a gente pode concluir que o sofrimento é o afastamento da lei de Deus. Então, quando estamos sofrendo, é porque em algum momento nós nos afastamos da lei de Deus. Se a gente procurar vivenciar sempre a lei de Deus, a que moraliza, a que nos dá o progresso espiritual, sempre a gente vai ser feliz e ter bem-estar em todas as fases das nossas vidas. Porque ela vem, gente, de Deus. É uma lei natural. Então, a gente pode concluir que quem muda, na verdade, não é a lei natural. Não é a lei de Deus que muda. A gente viu agora que ela é imutável, não viu? Então, quem muda são os homens. Eles que mudam, né? E o que acontece? Eles vão mudando o seu modo de ser, sua nova maneira de compreender, e nós vamos evoluindo. E aí, como que acontece? Na verdade, algumas pessoas, elas reencarnam, né? E aí, elas vêm com o objetivo de legisladores. Eles vêm com esses objetivos, com algumas missões. Mas muitas vezes essas pessoas se deixam levar pelo egoísmo, pelo ego, e não se deixam intuir pelas leis divinas. Então, o que acontece? Como que haverá justiça? Como que vocês acham que pode acontecer a justiça? A justiça vai acontecer aqui na Terra e em todos os planetas, quando o homem velho renovar-se em homem novo. O que é isso? Muitas vezes a gente escutou já isso aqui na frente, né? O homem velho transformar-se, renovar-se em homem novo. É nós deixarmos, nos renovarmos, mudarmos os nossos valores, as nossas tendências, progredirmos moralmente mesmo. E é assim que vai acontecer, que essas leis humanas vão se aproximar das leis divinas. Então, não vamos nos desacreditar, não vamos. Está havendo uma renovação, uma mudança aqui na Terra, todos sabem disso, né? Por isso que tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Mas vai chegar um momento em que as leis humanas vão ser muito próximas das leis divinas. Por quê? Justamente por isso. Porque as pessoas, os legisladores, eles vão deixar serem intuídos pela espiritualidade maior, e a lei divina vai fazer com que eles manifestem as novas leis humanas de uma maneira mais justa. E isso vai aproximar a lei natural com a lei humana.
Então, algumas perguntas começam a ficar mais claras, né? Então, a gente sempre pergunta assim, por que a lei não é a mesma para todos os seres? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na abundância, sem se esforçarem? Sempre a gente lembra de alguém, né? Tem gente que é ruim e ganha tudo. Tem gente que é tão bom e tem uma dificuldade, né? Por quê? O que acontece? Bom, aí a gente começa a desmentir, né? Parece que tudo isso vai desmentir a justiça divina. Será, gente? Não. Primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós acreditamos realmente em Deus? A gente vivencia realmente esse acreditar em Deus? Será? Porque se nós aprendemos que Deus, Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é toda bondade, Ele é justo, Ele poderia ser parcial? Ele poderia ser bom para um, ruim para outro? Então, no primeiro momento, nós temos que acreditar na justiça de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. A lei, ela é a mesma para todas as pessoas, só que atinge de uma maneira diferente cada ser, dependendo do seu progresso moral, dependendo da escala, da elevação espiritual que ele se encontra. Então, gente, vamos tomar o exemplo do Sol. É um bom exemplo que nós temos. O Sol, ele irradia, né, seus raios em todos os seres. Em todos os seres. Ele distribui aqueles raios de maneira igualitária, igual para todos os seres. Só que as criaturas, elas o sentem de maneira diferente. O efeito é diferente, apesar da igualdade dessa distribuição. Segundo Miramês, olha que coisa mais interessante que ele fala. Miramês, ele fala o seguinte, que um vírus, ele recebe as mesmas bênçãos que um espírito elevado. Já imaginou? Um vírus, ele recebe as mesmas bênçãos de um espírito elevado. As mesmas. O que diferencia? O vírus, ele ainda não consegue assimilar essas bênçãos. Então, vem para ele e há o desperdício. Ele não assimila. Ao contrário dos espíritos elevados, eles assimilam, crescem mais ainda e ainda repassam aos outros seres. Essa é a diferença. Então, não é que Deus dá mais para um ou para o outro, né? Cada um recebe e modifica esse recebimento através do quê? Do que consegue despertar em si. Essa é a diferença. E vamos sempre, gente, em todos os momentos, tomar como exemplo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi equânime. O que é ser equânime? A justiça foi para todos. Ele foi benevolente. Benevolente, ele só fazia o bem. Para ele tratava da mesma maneira todos. Quando ele tinha que ser bom, ele era bom. Mas quando ele tinha que ser justo, dar até um puxão de orelha, ele dava um puxão de orelha, né? Em todos. Independente se a pessoa tinha mais status social, tinha mais dinheiro ou não, né? Ele trata economicamente melhor, ele tratava todos da mesma maneira. E nós temos esses exemplos, né? Nicodemos, ele era um doutor do Sinédrio. O que era isso? Era um conselho que reunia pessoas assim, aqueles intelectuais, um conselho de sacerdotes que iam aplicar as leis criminais, as leis penais, né? Então ele tratava Nicodemos da mesma maneira que o ladrão que foi crucificado ao seu lado. Ele ouvia da mesma maneira que ele ouviu Lázaro e suas irmãs, do que ele ouviu Zaqueu, né, que era o cobrador de impostos. Então tomemos Jesus
como nosso exemplo. Sabe aquilo, acho que várias pessoas já escutaram, quando está numa situação difícil, de saber se está sendo justo ou não, a gente deve pensar assim, o que será que Jesus ia fazer no meu lugar? A gente não consegue ainda fazer da maneira que ele faria, né, o que fez, mas nos ajuda muito a despertar a nossa consciência. A justiça, gente, ela se manifesta nos animais e nos espíritos primitivos através dos instintos. Nos doutos, que são sábios, através da sua evolução espiritual. Mas muitas vezes nós falhamos, mesmo tendo conhecimento, devido à grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 877, ele fala assim, Kardec pergunta aos espíritos, a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Então, ele quis perguntar assim, nós vivemos em sociedade, e isso faz com que a gente tenha alguns deveres, algumas obrigações? E aí os espíritos falam o seguinte, sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. A vida social confere direitos, mas impõe deveres. E na pergunta 878, Kardec pergunta, mas como que eu vou saber esse limite? Os espíritos falam, é só trocar os lados, né, de uma maneira bem simples para passar, né, que eles falam o seguinte, é só a gente trocar os lados, inverter as situações, se colocar no lugar do outro, né, por quê? Porque o limite é o mesmo do meu semelhante. E como que eu vou saber isso? Aí os espíritos falam, o homem sabe por intuição divina até onde pode ir. Então, quando a gente estiver com dúvida, se a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, parar a nossa consciência, a nossa intuição divina vai mostrar qual que é o limite, nosso limite. Todos sabemos, os espíritos falam que todos nós já sabemos qual o limite. Ele às vezes fica escondido pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. O sentimento de justiça, ele não é adquirido. Então, tipo assim, hoje eu vou sair daqui e vou falar, eu quero ter agora sentimento de justiça. E aí amanhã eu já sou um justo. É assim que acontece? Não é assim que acontece, gente. Porque, na verdade, lembra que no início lá dos slides eu coloquei que esse sentimento, a justiça divina, a lei natural, ela foi colocada dentro de cada um de nós. Então, de acordo com o nosso crescimento espiritual, ela vai sendo estimulada pelo progresso moral. Ela vai sendo acordada pelo progresso moral. Então, a gente não pode pensar que a gente vai adquirir de uma hora para outra, assim, né? E lembrar que de toda pureza, o único ser que já passou aqui pela Terra, que foi exemplo para nós, foi Jesus. Mesmo os seus, né, discípulos, os seus apóstolos e vários outros seres que vieram depois dele, eles têm Jesus como reflexo, mas nós, eles passaram por todas essas etapas de evolução espiritual, todos eles, mas nunca ainda iguais a Jesus. Esses também, eles foram desenvolvendo, então, gradativamente. Mas nem por isso a gente deve se acomodar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente reclama muito do outro. A gente reclama muito do governo. A gente reclama muito da situação. É fácil? Não é fácil. Mas vamos lembrar, né, de várias mensagens que nós já recebemos de mentores, que eles falam que nós somos pontos de luz. Nós somos pontos de luz.
Se fizermos a nossa parte, cada um de nós, a mudança interior, a mudança em cada um, nós vamos mudando aos poucos o mundo. Isso não é uma inverdade, é verdade, isso a gente vai mudando. Que jeito? No trânsito, a gente tem que ser justo no trânsito. Em casa, no trabalho, é nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo a ser justo, ser honesto. Né? O brasileiro, assim, principalmente nós, a gente tem mania de achar, né? As coisas estão melhorando em relação a isso, assim, porque a gente está tendo como outros exemplos, então a gente está tentando melhorar. Aquele negócio de dar um jeitinho, de tirar uma vantagenzinha, isso é justo? Isso também não é justo. Então temos que refletir nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Porque assim a gente vai conseguir enxergar Deus em toda a sua justiça. E aí eu trouxe, né, Emmanuel, através de Chico, ele veio nos dizer, lá no livro Religião dos Espíritos, ele fala o seguinte: sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. É outra confusão que a gente faz. A gente acha que para a gente ser justo, para que haja justiça, a gente tem que massacrar o outro. O outro tem que ser aniquilado. Não vamos esquecer, então, essa frase, gente, né? Deus fez a justiça assistida pelo amor. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência, porque senão a justiça que deveria ser divina, ela se torna violenta. Ao pé dos maiores celerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de sua bênção lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Então, quantas mães que sofrem, mas mesmo assim ela mostra justiça para o seu filho através do amor. Então, essa tem que ser a nossa justiça. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Essa é a máxima, né? É a máxima. A gente fazer o que a gente ao outro, o que a gente gostaria que fizesse a nós. Justiça sem amor é como terra sem água. Não adianta de nada. Seca. Não há colheita. Né? Não há colheita. E aí, para a gente encerrar, uma frasezinha, né, de Rubem Alves, mas extremamente profunda, que ele fala o seguinte: não haverá borboletas se a vida não passar por longas metamorfoses. E assim somos nós, né? A gente está se transformando, a gente está sendo, né, às vezes, apertado dentro de um casulo. Nós estamos apertados dentro de um casulo, tentando, assim, sair de todas as maneiras, e não adianta o outro ir lá e tentar arrancar um pedacinho da casquinha, não. Porque essa casca é minha, não é? É minha. Então, essas metamorfoses, longas metamorfoses, é que vai fazer com que a gente se transforme numa borboleta, não é? Que vai fazer com que a gente seja um ser justo, honesto, e que a gente consiga, quem sabe, mas eu tenho certeza que sim, através do nosso progresso moral, de nossa evolução espiritual, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar próximo a essa evolução, né, através dessa evolução, fazer com que a nossa lei humana
seja bem perto da lei divina. É o que nós estamos precisando, não é? Então não vamos deixar de maneira alguma que esse pessimismo, essa nuvem negra, a gente engrosse essa nuvem negra. Quando acontecer isso, vamos pensar que não. Se estamos aqui, nós estamos fazendo com que tudo vai ser melhorado, com certeza. E vamos lembrar que nós somos pontos de luz e que aos poucos nós estamos mudando o mundo. Estejam todos em paz. Fiquem com Deus.